Olá, querido, graça e paz, iniciando mais um quadro do nosso Papo na Quarta. É uma alegria poder contar com a sua participação, com a sua audiência e rogamos a Deus que o papo de hoje seja edificante para você e a sua casa. E o tema hoje será evangelização de adolescentes. E para bater esse papo, nós convidamos aqui o nosso irmão e amigo, o pastor Julião. Meu pastor, seja bem-vindo ao nosso Papo na Quarta. Por favor, dê sua saudação aos nossos irmãos aí. Obrigado, pastor. Obrigado pelo convite aí para esse Papo na Quarta. E eu sou o Júlio, né? Sou pastor da Igreja Presbiteriana Alvorada, tenho trabalhado com adolescentes já há alguns anos e estou aprendendo aí a caminhar com essa geração que muda muito mesmo. De 3 em 3 anos, 4 em 4 anos aí você vê grupos totalmente diferentes, mas o bom é que a gente vai aprendendo sempre com eles, né? E é uma alegria, cara, estar aqui com o senhor falando sobre esse tema que é tão importante hoje. Show de bola, pastor Julião. Alegria tê-lo aqui conosco. E para iniciar o nosso bate-papo, normalmente eu peço ao nosso convidado, já que o nosso tema será evangelização de adolescentes, o que você pode definir para a gente aí como esse processo de evangelização? Pastor, evangelização, primeira palavra na evangelização é que ela é intencional, é um processo intencional. Ela é intencional, seja ela metodológica, relacional ou qualquer outra, criativa. Por quê? Intencional porque é o nosso chamado. Nós somos chamados por Deus para evangelizar. E isso precisa ser algo da nossa rotina. A gente precisa sair de casa entendendo que eu tenho uma missão. Eu estou indo para o trabalho, minha missão não é o trabalho, a minha missão é no trabalho. Eu estou indo para a escola, a minha missão não é ir para a escola, a minha missão é na escola. Então, assim, para qualquer lugar que eu vou, ela se divide de várias formas, assim. A primeira é a que eu digo metodológica, você pode usar por métodos. A gente trabalha com criança, livro sem palavras, né? Na evangelização de abordagem de rua, cubo evangelístico, a gente trabalha de casa em casa aí com o evangelho em suas mãos, evangelho explosivo. Então a gente tem isso são métodos, né? Quando a gente fala do criativo, é que você pode usar muitas coisas. Você pode usar uma folha mágica, você pode usar pintura, você pode usar várias artes e vários contextos para poder evangelizar. E relacional é porque hoje para mim tem sido, eu acredito que a cereja do bolo. Brasília principalmente, que a gente vive num contexto de prédio, ou num contexto muito assim, fechado, em círculos fechados, escola, trabalho, casa, né, condomínios nossos. Como é que a gente consegue? No interior, quando eu morava, era mais fácil, né? Você vai na casa, conhece todos os vizinhos, conhece todo mundo, mas num contexto que as pessoas são de formas muito diferentes assim, o desenvolver relacionamentos é a coisa mais importante, né? E talvez essa seja a parte até mais difícil da evangelização, porque você precisa se deixar conhecer para poder ganhar o direito de ser ouvido. Ok, meu pastor. Dentro dessa sua proposta aí de uma definição da evangelização, na sua visão, você que tem trabalhado com adolescentes, qual ou quais são as maiores barreiras que você pode elencar que dificultam a evangelização dos adolescentes? Tá, deixa eu voltar só à questão porque eu falei de método, né? Como você evangeliza. Mas a gente precisa definir também o que você evangeliza. Qual é a mensagem da evangelização? E a mensagem da evangelização é o evangelho. E o que consiste o evangelho? Consiste num Deus que salvou, que nos salvou a nós, homens e mulheres pecadores e pecadoras, da nossa condenação, dos nossos pecados, por puro ato de graça, por decisão de amor dele, né? Não que ele não tenha dado as condições de juízo, mas a palavra de Deus diz que ele decidiu pagar o nosso preço, ser ele então punido em si mesmo, em Cristo, né, para que a gente pudesse receber de Cristo a graça, a salvação.
E, cara, não tem uma mensagem mais poderosa do que essa. Não há uma verdade tão grandiosa como essa, principalmente no mundo sem esperança, como a gente tem. Cara, pastor, a gente aumentou os níveis de depressão, de suicídio, de transtornos de humor, transtornos de ansiedade, de forma exponencial entre os adolescentes. Deixa eu ter ideia, nos últimos 2 anos, o índice de adolescentes que se suicidaram, né, que tiveram êxito no suicídio, nos últimos 2 anos, né, aumentou mais de 200%. Algo está acontecendo nessa geração, né? E uma das barreiras que a gente tem gigantesca, eu estou até terminando de escrever um artigo agora para terminar uma especialização na área de aconselhamento, falando sobre o aconselhamento pastoral e as crises de fé no adolescente. O Brasil, ele é religioso. O cara diz assim, cara, a religiosidade está entranhada no Brasil. Os nossos adolescentes, eles são religiosos também. Mas chega um momento na adolescência que eles entram em crise. Eles entram em crise com seus pais, eles entram em crise com as suas religiões, eles entram em crise com as suas comunidades de fé. E é um tipo de crise que se a gente não aprender a lidar, pastor, a gente chuta os nossos adolescentes da igreja. Ou a gente não permite que os adolescentes entrem dentro das nossas portas. E nós somos essa resposta. No mundo de homens e mulheres, Deus colocou homens e mulheres para poder pregar o evangelho. E a igreja, uma das propostas desse artigo, inclusive, é que a igreja ela precisa abrir as suas portas. E para abrir as suas portas, pastor, a gente precisa, então, tirar os obstáculos, remover as pedras. E quais são os obstáculos hoje que eu vejo para a evangelização do adolescente? Primeiro, a gente não está preparado, muitas vezes, para receber as dúvidas deles. A gente trata as dúvidas dos adolescentes como se fossem dúvidas infantis. Quando a gente vai para a Bíblia, nós temos casos de adolescentes que fizeram a diferença. Davi, quando ele vai lutar contra Golias, ele era um adolescente, pastor. Ele não era um cara de 20 anos, um cara de, né? Ele era um adolescente. E como adolescente, ele se propôs a ser instrumento nas mãos de Deus. E a primeira coisa que fizeram com ele foi o quê? Não, tá falando bobeira. Sai daqui. Não, a gente precisa dar valor. Porque ele tinha tido experiências que nenhum daqueles outros homens tinham tido até então. Deus deu a ele a possibilidade de matar um leão e um urso. Quando Saul ouve, das poucas coisas que Saul, assim, que eu digo das poucas coisas, que Saul fez de positivo, no seu reino, uma delas foi ter parado para ouvir Davi. Mesmo com receio, falou, não, toma minha armadura e tudo, mas ele para ouvir. E ele diz, então vai. Um outro adolescente que marca muito assim, e você vê que quando uma igreja está preparada, ela recebe sim os seus adolescentes, foi Jesus no templo. 12 anos, pastor. 12 anos, cara. A família procurando ele onde ele estava. Ele estava no templo. E diz que ele estava ouvindo e interrogando os doutores da lei. Os caras não estavam falando para ele assim, fica quieto, menino. Mas eles permitiram. Sabe? Aquele contexto. Então, uma das coisas a gente precisa aprender a valorizar o adolescente. A valorizar o adolescente no contexto de que esse tempo da vida dele é importante para decidir quem ele vai ser. Para decidir que tipo de cristão, que tipo de cidadão, que tipo de adulto ele vai ser. E a igreja precisa se preparar para caminhar com ele nas crises dele. A igreja precisa estar aberta para o novo, pastor. Para o novo. Não é abandonar o antigo, mas a gente entender que a nova geração, ela vem com a forma, uma expressão dela de glorificar a Deus. E às vezes a gente quer impor a nossa visão. E eu não estou falando para virar um oba-oba. Eu estou falando que quando a gente olha isso aí, a gente vê essa nova geração, a gente precisa entender como vai ser um embrulho para a pregação do evangelho nessa geração. Na minha geração, as pantomimas, o rock and roll, foi uma coisa
que chamou muita atenção na época. Mas e hoje, para essa geração, qual é? Então nós precisamos aprender a valorizar o adolescente, precisamos aprender a conhecer o tempo deles, a dinâmica de vida deles. Nós precisamos conhecer as estruturas em que eles estão. Nós precisamos ter intimidade com o contexto de vida deles. E quando a gente negligencia isso, pastor, a gente trava a igreja para a vinda dos adolescentes. E se a gente travar para eles, a gente vai criar uma igreja que não vai pensar daqui 20, 30, 40 anos, liderança e tudo mais, né? Eu sou fruto de um ministério de alguém que falou assim, cara, eu vou investir em adolescentes, né? E quando eu saí do seminário, eu saí intencionalmente do seminário falando assim, cara, eu quero investir em adolescentes. Por quê? Porque eles têm algumas coisas na adolescência que o senhor não vai encontrar aptidão ou a criatividade ou o desejo de fazer transformações que o senhor não vai encontrar nas próximas gerações, o senhor só vai encontrar na adolescência. Mas isso aí a gente vai conversando durante o nosso bate-papo. Pastorzão, você pontuou aí algumas barreiras que dificultam a evangelização dos adolescentes. Como a igreja pode alcançar os adolescentes? Quais seriam as estratégias que as nossas igrejas podem usar na expectativa de alcançar os adolescentes, em especial aqueles que estão lá fora? O que a gente pode tentar fazer como igreja? Isso. A primeira pergunta onde é esse lá fora? Né? Eu às vezes ouvia as pessoas falando assim, cara, a igreja ela está ensimesmada entre quatro paredes. Eu não conheço essa igreja que está entre quatro paredes, pastor, porque eu não conheço ninguém que dorme na igreja 24 horas. A gente tem templo, a gente tem local de reunião, a gente tem local em que a nossa comunidade de fé se reúne para adorar o Senhor, mas a igreja, a expressão igreja, somos nós. A igreja é essas pedras vivas, esses blocos vivos que estão caminhando aí. Então, a gente precisa entrar nas escolas, pastor. A igreja precisa entrar nas escolas. As escolas hoje são os formadores. Nossos filhos passam mais tempo em escola, em ambiente escolar, do que passam com a gente. E se nós não entrarmos na escola como um instrumento mesmo para poder cuidar do coração do adolescente, cuidar do coração dos professores, cuidar, porque ele não é ser censor, não é, mas é entrar e se deixar ser um instrumento para cuidar do coração dessa galera. Parar e ouvir, pastor. Parar e ouvir. Ouvir sem julgar, sabe? Aprender a ouvir sem julgar. Conhecer as dores. Nós precisamos trabalhar com pais. Você quer evangelizar adolescente? Sabe? Você precisa também ter uma ferramenta para o cuidado dos pais. Porque o adolescente vai para a igreja, e ele se converte, ele conhece Jesus, ele vai ter uma cultura dentro de casa que ele vai precisar lidar. Sabe? E a igreja precisa estar preparada para amparar ou para ferramentar esse adolescente também para o cuidado. Então, o primeiro lugar que eu colocaria, escola. Escola. Outra, pegar os nossos adolescentes das nossas comunidades de fé e prepará-los. E prepará-los para que eles possam alcançar os seus colegas. Nós somos suportes, eles conhecem a geração deles. Mídias sociais. A igreja precisa entrar nas mídias sociais. E precisa entrar para fazer a linguagem. Por exemplo, hoje nós fazemos, às vezes, para nós, podcast é muito legal, não é? Eu paro 1h30 para poder ouvir. Mas os adolescentes hoje ficam 2 minutos no TikTok, 3 minutos no TikTok. Então nós precisamos abranger esse tipo de rede social para a gente comunicar o evangelho para eles nesses 3 minutos, nesses 2 minutos.
Uma vez eu fiz uma técnica com os meus adolescentes, seguinte. Falei, cara, hoje, agora, no culto assim, pega seu celular, abre seu WhatsApp, procura aí 5 nomes de pessoas que você sabe que não são crentes ou que estão na bagaceira, estão detonados. Da sua escola, do seu ambiente de treino, de jiu-jitsu, equipe. E quando eu digo escola, pastor, não estou falando só escola. É todo o ambiente de ensino. É academia, é equipe de luta, é cursinho, é a própria escola. Entrou ali e falou assim, agora pega 5 nomes. Agora você vai escrever uma mensagem para essa galera. Olha, eu parei agora. Eu estou orando por você. E eu quero dizer que Jesus ama você. Escreveram. Falei assim, vamos esperar as respostas. Aí os meninos falam assim, será que vai ter? Eu falei assim, espera a resposta. 5 minutos, pastor. Choveu resposta para os adolescentes. Eles começaram a falar assim, minha amiga estava falando que ela estava muito mal. A outra fala assim, cara, eu nem gosto tanto de você, mas eu gostei de receber essa resposta. Sabe? Essas questões, pastor, é dar a eles essa ferramenta, é incentivá-los, mas incentivá-los mesmo, porque a gente precisa entrar. E como é que a gente entra? A gente entra como suporte, eles entram como atores de transformação. E a igreja precisa estar preparada para receber essa galera. Receber também, né? Você ferramenta esse pessoal. Porque antes a gente tinha aquele esquema, não, a gente vai para as festas aí que tinham antes, as micarezas, tá? Para evangelizar. Mas hoje a gente não tem como fazer esse tipo de coisa, né? Porque na verdade é o dia a dia que leva. Aqui em Brasília é o dia a dia, cara. O cara passa 6 horas, 8 horas com um amigo na escola, velho. Então ele tem que se sentir responsável pela vida daquele amigo. Ele tem que chegar na sala de aula e ele precisa ser transformado para poder transformar, né? Então, assim, ele precisa olhar e a gente precisa conhecer, ouvi-los. Hoje, às vezes, os adolescentes chegam para mim e falam, caraca, Julião, tem um brother meu que tá assim, assado, tá. Como é que eu faço? Eu falei, mano, vem cá. Sabe? Eu posso trazer ele aqui? Olha que legal, velho. Eu posso trazer ele aqui para você falar com ele? Um já me falou para tomar um café. Pô, Julião, o cara não vai para a igreja não, mas vamos tomar um café lá em casa comigo? Vamos conversar? Sim, vamos. Vamos embora. Vamos sentar e vamos abrir o espaço. Então, assim, essas dificuldades, às vezes, que a gente tem na evangelização, porque falta pra gente o que eu falei no início, intencionalidade. E a intencionalidade está em formar os nossos adolescentes para que eles alcancem outros adolescentes. Uma outra coisa muito legal isso funciona muito com a galera de comunidade carente, são projetos sociais. Mas funciona como um todo, projetos. Cara, projeto de luta, projeto de aula, de música. Cara, a igreja que eu fui adolescente tinha um instituto de música nela. Então, e a gente, várias pessoas, crentes, não crentes, e a gente aproveitava, sabe? O nosso pastor na época ensinou a gente a evangelizar essa galera. Então a gente fazia aula de música para aprender a tocar na igreja, mas também para poder conversar com quem não era crente. Pastor, dentro daquilo que você pontuou para a gente aí, você acabou até já entrando na próxima pergunta que eu iria pontuar aí para que você pudesse nos oferecer uma resposta. Amplie o leque no que se refere aí de outras estratégias para que a gente possa alcançar esses meninos. Tá. E quando eu coloco esses meninos que estão lá fora, partindo do pressuposto que os meninos que estão aqui dentro já tiveram o encontro deles com Cristo. Então, partindo do pressuposto que aqueles colegas de escola dele, de cursinho, de jiu-jitsu, de academia, que não conhecem a Cristo, como que esses meninos nossos podem, de forma assim, não com a bagagem que você tem ou que eu tenho para evangelizar, dentro de um linguajar deles, como que eles podem, quais são os passos que eles podem dar para tentar levar as boas novas de salvação para esse amigo? Tá, essa é uma pergunta assim que geralmente a gente quando fala de evangelização, né, os caras acham que tem que ter curso, uma série de coisas. E uma das coisas que a gente precisa aprender a compartilhar com o adolescente como é
natural a evangelização. Eu costumo compartilhar com eles o seguinte: todo lugar que eu vou desejar à pessoa que me atendeu, que falou comigo, o seguinte: que o Senhor Jesus te abençoe. Mas isso é evangelização? É evangelização também. Se não é, abre porta para que isso aconteça. E eu compartilho com eles experiências, velho. E não são experiências de falar, de pregações, não, são experiências do dia a dia, né? Por isso é importante nós discipularmos os nossos adolescentes. Porque no discipulado ele vai aprender que é natural falar do amor de Cristo. E pastor, essa geração ela está caçando ídolos. Tanto é que os ídolos dessa geração são pessoas, são influencers. São gente que são Zé Ninguém, que começou a fazer dancinha e de repente hoje está influenciando. Está falando sobre decisão política, decisão financeira, mas gente que não entende de nada, inclusive, disso. É gente que falava sobre Minecraft e agora está falando sobre política e está formando consciência. A gente também pode influenciar esses adolescentes, nós sendo intencionais em estar com eles. Uma vez que eles são influenciados por nós, uma vez que eles estão nessa caminhada com a gente, eles vão começando a sentir desejo de fazer aquilo que nós fazemos. Cara, o cristianismo é assim desde sempre, pastor. É uma geração que influenciou outra geração testemunhando as glórias de Deus. Às vezes eu converso com os pais falando o seguinte: cara, qual foi a última vez que você falou pro seu filho o que Deus falou ao seu coração? Porque à medida que isso se torna natural, é natural que ele faça isso com seus amigos. É bom o testemunho. A Bíblia é um livro de histórias, pastor. Histórias narradas, histórias contadas. E por que ela é assim? Porque quando você ouve histórias, você grava histórias. Como era uma tradição oral, as pessoas repassavam essas histórias. A mesma coisa acontece com o adolescente. À medida que ele te ouve, à medida que ele está com você, à medida que ele está caminhando, ele vai ouvir, ele vai reproduzir isso. Porque as perguntas de um adolescente é um cara muito mais, às vezes até mais pragmático, ele quer respostas prontas. Julião, como é que eu posso falar de Jesus para um amigo espírita? A gente tem que estar preparado para ensinar para ele como é que é o pensamento de um espírita, como é que é o pensamento de um budista, como é que é o pensamento. Ele quer falar de Jesus para esse cara. Né? Então a gente vai preparando ele, fala assim, aí eu converso, então faça essas perguntas. Na medida que ele faz, ele me respondeu tal coisa, eu não sei, Julião, o que eu falo para ele? Senta aqui, vamos conversar. Falei assim, faça amizades, seja amigo. Eu falo para os nossos adolescentes, sejam amigos, façam amizades. Assumam a liderança, preparar adolescentes para serem líderes. A gente prepara os nossos adolescentes para serem líderes, eles vão ser protagonistas da geração deles, eles alcançam a geração deles. E eles vão, pastor, eles vão para a festa, e aí o que eles falam para os amigos assim? Falam assim, cara, eu não vou fazer isso porque eu sou crente. Assim, cara, mas como assim? Como assim você não vai fazer? Outros vão trabalhando na perspectiva da sala, fala, cara, ajuda um colega, se importe. Se importe. Como é que a gente pode fazer? Ensina os nossos adolescentes a se importarem com os colegas. Cara, tá triste? Vem cá, senta aqui. Eu quero orar por sua vida. Uma das coisas que eu falo muito para os nossos adolescentes lá na igreja é: seja um cara de pau. Sabe? A gente precisa dar a cara, pastor. No início, para o adolescente pode ser desconfortável. Uma coisa é o seguinte: às vezes a gente confunde conhecer o mundo adolescente e querer ser um adolescente. E eles não gostam de quem quer ser adolescente. O tiozão que quer ser adolescente, ele é um cara sem noção, né? Mas o cara que entende o mundo desse, que senta e fala, caraca, você conversa sobre isso, abrir-se para o diálogo, dialogar com essa galera. Pastor, às vezes você está num local, a gente uma vez foi para uma galera de skate, a gente tem que saber onde é que essa galera tá. Tá lá no Pier 21, então vamos descer para lá. Aonde eles se concentram? Eles estão numa galera do skate, então vamos para lá. Tá num campeonato de jiu-jitsu, velho. Campeonato de Muay Thai, vamos para lá. Entendeu? O cara não treina. Então, capacitar o cara nas áreas dele,
Assim, e a própria igreja, a igreja está nesse ambiente aqui. Ela está num ambiente em que tem escola, hospital, tem um monte de coisa ao redor. Como é que ela vai entrar nisso aí? Né? A gente precisa aprender a fazer perguntas para ao redor. O que o adolescente da nossa região precisa? Ele precisa de esporte? Ele precisa de reforço escolar? Ele precisa de atendimento psicológico? Ele precisa de capelania? Sabe? Ele precisa do quê? Então, a gente precisa saber também quais são as perguntas que são feitas aqui para saber as respostas que a gente vai dar, né? Porque às vezes a gente chega com a receita de bolo, mas receita de bolo não funciona, cada um coloca um ingrediente diferente, né? Então, eu penso, pastor, que se a gente quer evangelizar o adolescente lá fora, a gente precisa saber o que ele está ouvindo, o que ele está lendo, o que ele está cantando, o que ele está assistindo, sabe? E a gente precisa aprender a fazer pontes com isso. Pontes, não é só demonizar, sabe? Não é só falar assim, não, isso é coisa de... Que é uma expressão que eu sempre odiei, pastor. Isso é coisa de aborrecente. Cara, isso é pejorativo, velho. É a forma como a gente enxerga essa idade, sabe? Mas essa idade, o adolescente é o cara... O cérebro do adolescente, quando eu falei pro senhor, ele tá disposto a fazer as loucuras, cara. Porque tem algumas áreas do cérebro dele que ainda não entraram em maturidade, que fazem com que ele tenha atitudes extremadas. Mas se o senhor parar para pensar e falar assim, cara, agora eu quero colocar uma ferramenta boa na mão desse cara, ele vai até as últimas consequências para ser bênção. Ele vai, como ele vai até as últimas consequências também para fazer o que é errado. E não é à toa que cresceu tanto o suicídio nos nossos tempos. Vamos pensar, imaginar que tem um adolescente assistindo o nosso bate-papo agora e ele está com algumas dúvidas no que se refere aí ao envolvimento dele com a evangelização. O que você pode dar uma palavra assim bem pontual para esse menino ou essa menina que está participando com a gente do nosso bate-papo agora? Pessoal, eu quero evangelizar, mas eu tenho alguns medos. Como é que você pode orientar para ele quebrar esse medo? Cara, então deixa eu falar diretamente para você que está assistindo e você que é adolescente. A primeira coisa, o medo é normal. O medo é normal. Tem uma expressão na luta que a gente fala o seguinte, você está com medo? Vai com medo mesmo. Sabe por quê? Porque o que você vai falar é a única mensagem que pode transformar a vida de uma pessoa de dentro para fora. O que você vai falar, nem um psicólogo consegue fazer. Nem um psiquiatra consegue fazer. Somente aqueles que pregam o evangelho podem fazer. Que é pregar a palavra de salvação, cara. Quando você olha para o seu amigo, olha para ele e pensa, cara, eu não quero daqui só 10 anos, 20, 30 anos, eu quero daqui para a eternidade esse amigo do meu lado. Sabe? E não tenha medo. Vai com vergonha, vai do seu jeito, velho. Seu amigo te ouve todo dia. Seu amigo fala com você todo dia, velho. Entendeu? Vai do seu jeito. Sabe? Você não precisa falar muitas coisas para ele. Fala para ele, cara, mano, eu queria dizer para você na tora, Jesus te ama, velho. Sabe? Termina uma conversa com ele e fala, cara, o Senhor Jesus te abençoe. Até o momento que ele vai se sentir curioso, ele vai falar assim, cara, por que você me trata desse jeito? Repara nos seus amigos. Você quer perder um pouco desse medo? Faz o seguinte, todo dia quando você levantar da sua cama, ou antes de entrar na sua sala de aula, saindo do carro, saindo do baú, do ônibus, descendo da sua bicicleta, quando você estiver entrando na sua escola, você diz para Jesus, Jesus, usa a minha vida. Usa a minha vida. Usa a minha vida. E ele vai te usar, velho. Ele vai falar por meio da sua vida. Seja o melhor aluno que você puder ser, velho. Eu não tô falando pra você ser aquele cara que vai tirar 10 em tudo. Tô falando pra você ser a melhor pessoa que você pode ser no seu ambiente escolar, no seu ambiente de treino, sabe? Seja uma pessoa em que as pessoas vão acreditar em você. Seja íntegro, seja honesto, né? E intencionalmente diga pros seus amigos, cara, o Senhor Jesus abençoe sua vida. Diga para eles, eu estou orando por você. Pergunta para o seu amigo triste, eu posso orar por sua vida? Eu posso orar por você?
sabe? Vença essas barreiras do medo. Porque uma vez que você vencer essa barreira do medo, você vai, com certeza, cara, transformar a vida de muitas pessoas. Tem muita gente precisando que você dê um abraço nela. Abraço, sorria, deseje bom dia, acolha, sabe? Esteja com essas pessoas. Seja a melhor versão que você pode ser nas mãos de Jesus Cristo, aonde você está. Batemos um papo muito agradável aqui com o pastor Julião, que eu tive a oportunidade de conhecê-lo ano passado. E aqui na igreja eu sou assim um mais quadradão, o Julião já é mais jovial. E aí diversas vezes eu estava pregando, aí daqui a pouco eu soltava, não sei o que, cara, meus irmãos, me perdoem. Aí Julião veio pregar aqui na igreja, o sermão dele falou quase 30 vezes a expressão cara. Eu falei, não, então daqui para frente agora eu posso falar cara à vontade. Então, o Julião tem trabalhado com adolescentes, por isso que eu convidei para ele bater esse papo aqui. Espero que esse papo tenha sido edificante para a sua vida, adolescente. Sabe que Jesus te ama. E já que você é alvo de Jesus, leve o amor de Jesus para os seus amigos. E tendo a oportunidade, faça uma visita aqui à Quarta Igreja. Será uma alegria receber você aqui na nossa igreja. E siga também aí a Quarta Igreja nas redes sociais. Pastorzão, grato por ter vindo, que Jesus te abençoe, a sua esposa, suas filhas, a igreja. E permitindo Deus, vamos ter outras oportunidades de bater um papo, viu? Dê a sua fala final aí para os meninos e as meninas que participam conosco. A minha fala final agora também para vocês líderes de adolescentes e pastores, como o pastorzão aqui chamou a gente para esse bate-papo. Sabe, incentivem as loucuras dos seus adolescentes, as ideias, as criatividades deles. Cara, incentiva. E põe essa galera, bicho, para poder marchar para Jesus, velho. Põe essa galera para fazer a diferença, porque eles são um instrumento nas mãos do Redentor para a geração deles. E mais uma vez, obrigado, pastorzão, por estar aqui e falar para ele desse tema que para mim é muito caro, cara, é muito importante. E é muito bom saber que pastores estão investindo nessa ideia, nesse pensamento, viu? Que Deus abençoe o senhor, a Quarta, e que a Quarta seja esse instrumento poderoso para transformar a história dos adolescentes, uma dinamite poderosa. Amém. Para explodir graça sobre essa galera aí. Amém. Bom, mano. Tchau, querido. Deus abençoe. Até o próximo Papo na Quarta.